Olá, galerinha do quarto ano, estamos aí, professor George Barbosa, professor matemática na área, estamos aí com mais um conteúdo aí para vocês, ok? Hoje vamos estar aí com a aula número 13, revisando a adição e subtração dos números, é isso mesmo. Então, quem aí se preparou, fez as suas adições, subtrações, estão tudo aí, expert, vamos dar aquela revisada também para aqueles que, estão aí um pouco fraquinho, né? Estão um pouco esquecidos, deixou um pouco de lado, vamos estar revendo, trazendo para vocês esse conteúdo hoje, tranquilo? Olha só, na aula passada, Chaminézinho desafiou você, é isso mesmo, e vamos agora para o desafio que ficamos para resolver na aula passada. Vamos lá, olha só. Como se classificam os sólidos geométricos? Então, a gente trabalhou justamente mostrando essa questão dos sólidos geométricos, a classificação de cada um, mostrando o que era poliedro, o que era corpo redondo, mas todos têm as suas definições, têm as suas mobilidades, têm as suas formas de se mostrarem e aparecerem. Mas estamos aí com relação à classificação dos sólidos geométricos. E aí, como se classifica esse sólido? Vamos lá, na letra A nós temos, classifica-se como prisma e cubo? Será que essa é uma definição trazida que define, que classifica por completo o que é sólido geométrico? Será que é isso? Cubo e prisma? Ou prisma e cubo? Na letra B nós temos aí corpo redondo e cubo. Eita, professor, eu já ouvi esta palavra, corpo redondo e cubo também. Mas será que é isso realmente que classifica os sólidos geométricos? E na letra C, poliedros e corpo redondo. E aí, você que está em casa aí, que está visualizando, que acompanhou as nossas aulas passadas, como você classifica os sólidos geométricos? Será que papai aprendeu? Será que mamãe aprendeu? Será que o irmãozinho aprendeu? Faz essa junção aí das informações e traz para nós, que nós vamos resolver agora esse desafio. Olha aí, olha. O sólido geométrico se classifica como poliedros e corpo redondo. Tranquilo, pessoal? Então, desafio lançado, desafio cumprido e estamos aí. Quem realizou, quem chegou até o fim, foi até a resolução final, aprendeu, está de parabéns. Você que não aprendeu, que ainda está em construção e que vai estar dando prosseguimento às outras atividades, pode entrar lá no site novamente, não é? No rede social, procurar pelo YouTube lá e você vai procurar no Escola em Casa sobre esse conteúdo para estar revisando e com certeza vai fazer a diferença da tua aprendizagem. Tranquilo? Parabéns a todos pelo desafio. Vamos lá. Estamos hoje trabalhando com adição com números naturais. Então, revendo as ideias da adição, juntar e acrescentar. É importante, né, quando a gente põe em prática, quando a gente revisa, é sempre interessante quando a gente faz essa novidade, traz como ideias, né, que a gente já tinha revisto e a gente quando coloca novamente é sempre bom, importante, porque dá aquela lembrada para quem estava ali um pouco esquecido, mas a gente vai trazer justamente essas ideias da adição, que é justamente juntar e acrescentar. Quando eu junto, quando eu somo, quando eu acrescento, né, quando eu coloco justamente as parcelas, tudo juntas para trazer um novo resultado. Tudo isso a gente vai estar trabalhando hoje com esse conteúdo, tranquilo? Então vamos lá, na hora da nossa revisão. Vamos para a atividade de revisão. Estamos aí, Chaminézinho, chamando vocês para essa atividade. Primeira, nós temos aí, olha, José tem 2 carros para transportar frutas do mercado à cidade, para os supermercados e armazéns. Um deles transporta 112 caixas de frutas por dia e o outro transporta 35 caixas. Então a grande pergunta é, quantas caixas os caminhões transportam juntos por dia? Então primeiro nós identificamos, José tem 2 carros. Esses 2 carros fazem justamente o transporte dessas mercadorias para ser entregue tanto nos supermercados como nos armazéns. E a gente tem aí, transportam frutas para o mercado da cidade. E um deles transportam 112, então se um transporta 112, nós podemos identificar que aí já faz parte de uma parcela. 112 caixas de frutas por dia e outros transportam 35 caixas. Então a gente já pode identificar também a segunda parcela. Veja que quando a gente faz a junção dos números,
A adição, ela nos ajuda muito com relação a aprendizado, quando a gente tem as palavras-chave que colocamos justamente na hora da leitura. A interpretação do texto nos ajuda, a forma que observamos cada questão é importante. E é interessante quando a gente vê aqui, ó, quando as parcelas são colocadas em evidências. Então nós visualizamos aí, olha, primeiro, um dos transportes carregam 112 caixas e o segundo, 35 caixas. Então é importante quando a gente já identifica isso. E agora vamos para a nossa resolução, tranquilo? Então olha só, para responder essa pergunta devemos juntar primeiro 112 com os 35. Então se eu faço essa junção, se eu faço essa soma, trago justamente para esse conceito, tudo isso me ajuda. Ou seja, devemos efetuar a adição de 112 mais 35. Então nós trouxemos aí o material dourado, que era para vocês visualizarem. Então, importante quando a gente trabalha com esse material, porque vocês vão estar justamente vislumbrando todo esse processo. Então eu tenho ali, ó, a barra com 100 unidades, ou melhor, um bloco, não é, com 100 unidades e uma barra com 10 unidades. E 2 unidades que nós temos ali, ó, não é? Mais 3 barrinhas, não é? Com mais 5 unidades. Então, se agora eu tenho a junção dos 112 mais os 35, eu agora consigo visualizar o quantitativo aqui através do material do... Então, olha só, juntando meus 100, eu aqui repito os 100, e coloco agora as 3 barrinhas mais uma que eu tinha dos 112. Então eu vou estar colocando agora as 4 barrinhas, colocando o meu bloco, a minha placa, com mais as 4 colunazinhas, e agora com os 2 mais os 5, eu tenho 7 unidadezinhas. Então, visualizando bem, a gente consegue enxergar a questão dessa soma. Então, a junção desses elementos, desses números, a gente consegue trazer o resultado. Então, visualizando através dos números, nós temos aí, ó, 112 mais 35. Então, já fica mais fácil. Veja que eu tenho em forma de numeral e tenho... Então, ajuda muito para nós visualizarmos na hora da soma. Se alguém tiver dificuldade com relação aos números, pega o material dourado e faz justamente a soma. Se alguém já tiver essa habilidade com os números, vai fazer tranquilo, sem problema algum. Tranquilo? Então, olha só. 112 mais 35, fazendo a junção, tanto das placas com as colunas e as unidadezinhas dos bloquinhos, nós vamos ter 147, ok? Então, fiz a minha soma, fiz a minha junção, trabalhei com as palavras-chave, identifiquei elas no texto, tudo isso vai me ajudar na hora da resolução. Tranquilo, pessoal? Então, olha, se eu for fazer através do algoritmo, não é? Da decomposição, eu também posso trabalhar com outros números, posso trabalhar também com as outras unidades. Isso vai me ajudar muito quando a gente está fazendo a resolução dessas questões. Então, eu tenho aí o número, ó, através do algoritmo da decomposição, eu tenho 315, veja que é o número que eu escolhi, coloquei para estar fazendo essa decomposição, e o número 184. Então, fazendo a junção desses números, eu tenho aí, olha, 315 mais 315, agora eu vou decompor, complete. Aí ele diz aí, ó, 300 mais 10 mais 5. Então, fazendo a junção, primeiro eu decompus, eu tenho um número composto, 315, e tenho embaixo 184. Vou fazer a minha decomposição dos 315. Eu tenho 300, que remete-me à informação de que eu tenho 3 centenas. Eu tenho 10, que é justamente uma dezena. E tenho 5, que é justamente 5 unidades. Então, eu já consigo visualizar bem, posso até fazer o cálculo mental. Na parte de baixo eu tenho 184. Então, 100, que é justamente uma centena. Tenho agora 80, que é justamente 8 dezenas, e tenho 4, que é justamente as 4 unidades. Então, fazendo a soma através do algoritmo, eu consigo identificar, eu consigo extrair. Quem tem essa habilidade, tranquilo. Quem já coloca o número, colocou, fez a soma, colocou unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de dezena e fez através do algoritmo, tranquilo, ótimo. Quem tem dificuldade visualizando a decomposição e fazendo a soma através da decomposição, ajuda muito, facilita muito na hora de fazer e de encontrar o resultado. Então eu tenho aí, olha,
400, que é justamente a soma dos 300 com os 100, mais 80 mais 10, que é justamente, encontrei os 90, e a soma do 5 com o 4, que é justamente as 9 unidades. Então eu tenho aí, olha, meu número decomposto e tenho ele composto, que vai dar 499. 4 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Me ajudou? Ajudou vocês? E a gente construiu tranquilo esse conhecimento, tranquilo? Então é importante quando a gente faz tanto pelo algoritmo o número composto, como também ele decomposto. Ajuda muito na hora da nossa resolução, ok? Vamos estar trabalhando agora, dentro da revisão que nós temos e está facilitando para vocês, agora com a subtração. Fizemos a adição, a junção dos números, tudo isso nós trabalhamos acrescentando, não é? Para melhor dizer aquilo que nós fizemos. Vamos agora trabalhar com a subtração. Então, subtração com números naturais, os números do nosso dia a dia, os números que são decorrentes da nossa vivência. Revendo as ideias da subtração. Então, quando eu trago as ideias da subtração, na hora da minha resolução, na hora da leitura que eu faço do meu texto, para identificar se eu vou subtrair ou se eu vou fazer a adição, eu posso muito bem trabalhar com as palavras-chave. Olha, estamos revendo novamente, não é? Revendo justamente essa questão. Rever as palavras-chave. Então faz toda a diferença quando a gente identifica essas palavras-chave, quando a gente identifica elas no texto. Então eu tenho aí, olha, tirar, comparar, completar e separar. Então, quando eu identifico essas palavras no texto, essas palavras-chave, elas já me remetem a identificar de que eu irei fazer uma subtração. Então, eu tenho aí, ó, tirar, comparar, completar e separar, ok? Então, vamos aí para a nossa atividade de revisão com a subtração, ok? Eu tenho aí, olha, a professora de ginástica levou 40 garrafas de água para o campo. As alunas consumiram 13 garrafas durante a aula. Quantas garrafas sobraram? Olha, que eu estou agora lendo o texto, vou ler novamente para vocês identificarem e veja que as palavras-chave elas estão aí explícitas. Olha só, a professora de ginástica levou 40 garrafas de água para o campo. As alunas consumiram, veja que dá a ideia justamente de consumo, de retirada, né? Consumiram 13 garrafas durante a aula. Aí ele pergunta, quantas garrafas sobraram? Eu tinha um quantitativo inicial, esse quantitativo foi retirado e agora sobraram um outro quantitativo. Já identifiquei de que eu vou fazer uma subtração. Tenho o meu número inicial, tenho o número que foi retirado e vou identificar agora quanto sobrou, quanto ficou de final deste número, diferente do inicial. Então, vamos compreender com relação a essa resolução, ok? Para responder a essa pergunta, é preciso tirar 13 garrafas das 40 que eu tinha, então, que a professora levou, ou seja, devemos efetuar a subtração de 40 menos 13. Meu número inicial, 40, 13 foi o número que foi retirado. Vou correr atrás da informação que ele me pediu. Quantas sobraram? Tranquilo? Então vamos lá. Com material dourado eu consigo identificar isso, porque eu vou agora visualizar. Veja aí que as 4 colunas, não é? Que justamente mostra o quantitativo que eu tinha inicial, 40 garrafas. Então, quem tem dificuldade de fazer isso com os números, pode pegar o material dourado. Então, vai justamente identificar isso. Com o material dourado, pego as 4 colunas, que são justamente o quantitativo de 10, ou melhor, de 4 dezenas, menos o quantitativo que eu tinha de garrafa que foram consumidas, que foram 13. Olha só, tirei as 13. Então, a partir eu vou identificar, eu vou encontrar qual vai ser o número que vai agora identificar o quantitativo que sobraram. Então, se eu tinha 40, tirei os 13, e agora, quanto é que sobrou? Olha aí, ó, as colunas aparecendo. A primeira coluna, a segunda, que é justamente 20, 2 dezenas, mais as 7 unidades.
O número que vai representar justamente agora é o número 27. Então, 40 menos 13, 27. Identificar através do material dourado e também através dos números que fomos colocados. Tranquilo? Então, pessoal, quem tiver dificuldade na hora da montagem, sempre é bom colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, né? Se tiver centena também, que for alguma atividade proposta que colocar centena, coloca a centena também embaixo de centena. Tranquilo? E assim sucessivamente, devido às classes decimais que se apresentarem. Ok? Então, eu tenho aí para vocês justamente tanto o material dourado, visualizando bem o quantitativo que sobrou, como também o numeral 27, que mostra o resultado da minha subtração. Ok, pessoal? Então, veja quando a gente visualiza agora, através do algoritmo usual, complete. Aí eu tenho 40. Veja que eu vou estar trazendo agora de uma forma mais, montando essa subtração para vocês visualizarem bem. Eu tenho aí, olha, 40 menos 13. Montei. Veja que através dos números eu coloquei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Tranquilo? É sempre importante isso, porque se você colocar lugares diferentes e fizer a subtração, não vai dar certo, vai dar errado, e a gente observa justamente que quando o resultado não dá certo, geralmente é por conta da colocação na hora de fazer a resolução, a montagem. Então, colocando direitinho, eu vou estar resolvendo agora para vocês. Olha só. Primeiro, 3 eu não consigo tirar de 0. Então, o que é que eu faço? Eu pego o emprestado do 4. Então, quando eu pego emprestado por 4, eu agora coloco uma dezena para o 0. Então, vai aparecer aqui, ó, justamente o número 1, que é justamente quando eu faço essa minha subtração. Por quê? Porque quando eu tiro uma dezena dos 40, eu vou ficar com 30. E agora eu vou emprestar ao 0. Então, agora eu tenho 10. Então, eu vou fazer o quê? Se eu tenho 10 e tiro 3, vou ficar agora com 7. Então, veja como é importante nós fazermos uma subtração, colocando todas nas suas classes correspondentes, né, nas ordens correspondentes, para justamente fazer uma subtração tranquila. E agora, tenho 3, tiro 1, fica 2. Então, veja como ajuda na hora da resolução, quando tudo está colocado no lugar correto, ok? Então, sobraram 27 garrafas de água. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a resposta para a nossa resolução. Carlos e Alex fazem coleção de figurinhas. Carlos tem 87 figurinhas e Alex tem 35. Bora lá? Qual é a diferença entre o número de figurinhas de Carlos e o de Alex? Então, a relação entre um e outro é o que vai fazer a diferença entre o quantitativo que um tem e que o outro tem. Então, vamos lá. Para responder essa pergunta, é preciso tirar 35 das 87 que Carlos tem. Ou seja, devemos efetuar a subtração de 87 menos 35. Veja que sempre o número maior, ele tem que estar à frente, ele tem que estar sempre em cima, porque eu não posso tirar de quem não tem, não é? Eu só posso tirar de quem tem. Então é importante nós observarmos isso. Pelo algoritmo usual, nós temos 87 menos 35. Tenho 7, né? Tiro 5, fica 2. Tenho 8, tiro 3, fica 5. Então, veja como ficou mais tranquilo, ficou mais suave na hora da resolução. Então, fiz a minha subtração e agora a diferença é de 52 figurinhas. Tranquilo, pessoal? Então, visualizando bem, trazendo a informação, colocando na ordem, montando certinho, vamos ter êxito na nossa resolução e acharmos a resposta correta. Tranquilo? Então, pessoal, parabéns! Finalizamos a nossa revisão. Então, vocês aí que revisaram, trouxe aí a adição e subtração, parabéns para vocês. Quem não acompanhou até o final ou quer visualizar mais uma vez essa aula, entra lá no site, lá no YouTube, procura lá Escola em Casa, o conteúdo das aulas e assiste novamente, dá aquele like para ajudar a equipe e tudo vai ficar tranquilo para a tua resolução. Tranquilo, pessoal? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!